Meu nome é Mônica Tolentino Romão, eu estou na coordenação técnica da Unidade 3, Casa dos Amigos de São Francisco de Assis. Eu sou psicóloga de formação, iniciei o trabalho em 3 de março de 2016. É um longo tempo, né? Uma experiência muito rica, transformando vidas. Nós trabalhamos com um público, são 20, né, por abrigo, e na unidade 3 nós trabalhamos com público masculino, que é de 18 anos a 59 anos e 11 meses. E nesse tempo que eu estou aí, desde 2016, são tantas experiências, né, tantos projetos de vida que a gente conseguiu desenvolver. A gente fala que a gente não desenvolve para eles, a gente desenvolve junto com eles, né? E nós temos um público muito diversificado, né? A gente fala que nós estamos ali para desenvolver com eles o projeto de vida, e muitos pensam que a gente está ali para ensinar. Também estamos, mas a gente aprende muito nesse projeto que a gente desenvolve com eles, né? E é um público de vulnerabilidade, é um público, né, excluído. E ali a gente começa um processo educativo, junto com uma equipe técnica que nós temos: o psicólogo, assistente social e a terapeuta ocupacional. O morador, quando chega, ele começa a falar a história de vida dele, o que ele pensa, né? Chegou ali no abrigo, no serviço de acolhimento, o que ele pensa para a vida dele, o que eu quero agora desenvolver. Alguns, o projeto de vida, que a gente chama esse instrumental de PDU, né? Para eles a gente usa um termo um pouco mais tranquilo, que é o projeto de vida. Para uns ele vai desenvolver, cuidar da saúde dele, para outros ele vai tentar retornar ao mercado de trabalho, para outros ele vai tentar um benefício, um BPC. Alguns desenvolvem várias áreas ao mesmo tempo e outros é mais o mercado de trabalho, voltar a estudar, retomar o vínculo com a família, né? A gente tem aí histórias de vida que, quando eles chegam, né, na casa, eu tenho uma fala ali de um morador, está ainda na casa. Eu não vou citar nomes, mas assim, eu acho que é interessante trazer aqui nessa conversa com você, Hebe, que ele fala: olha, quando eu cheguei aqui, a minha família, né, me expulsou de casa e eu não fui parar na rua porque eu tive a ajuda da Cáritas. E quando eu cheguei aqui, eu não tinha um prognóstico de vida muito longo, que ele tem uma doença um pouco mais séria, né? E quando eu chego aqui, eu começo a retomar as esperanças, a construir o projeto de vida, né, com a equipe técnica e conversando com todos aqui na casa, inclusive criando vínculo com outros moradores, com a equipe de monitores. Nós temos 8 monitores que estão 24 horas lá, né, dividido em turnos. E quando ele traz essa fala, eu até me emociono, porque a grande pegada do abrigo, né, claro que ter o teto, ter as 5 refeições diárias, ter o convívio, né, é muito importante. A gente sabe que são as necessidades básicas. Ele, a partir do momento que entra no abrigo, é a proteção integral, né? Porém, o que é a grande, né, pegada, o que é a grande importância de um abrigo na vida desses acolhidos, né, dos usuários, vamos dizer assim, usuário da assistência social? É o processo educativo, né? É começar a ele ressignificar as vivências dele, né? A vivência que ele passou em situação de rua, a vivência às vezes do trauma familiar, a vivência da negligência familiar, ou mesmo, né, das escolhas, vamos dizer, eu não gosto de falar erradas, mas as escolhas equivocadas que ele tem, e que ele começa a ressignificar isso, né? E ele começa a enxergar o potencial dele. Ele enxerga o potencial dele e ele fala: eu posso mais, né? Teve cá um caso, outro caso que eu vou trazer aqui, e que ele fala: eu posso entrar no mercado formal,
eu posso sair da informalidade e a gente respeita muito, mesmo aquele que está no montador de palco, que está vendendo uma balinha no farol, né? Ou aquele que está na informalidade, que isso é naturalizado entre eles, é também considerado trabalho e a gente não julga, a gente respeita. Mas quando a gente começa a trabalhar a questão que quando ele vem, né, para o registro, quando ele vem ali, ele tem uma proteção, se ele sofre um acidente. E quando ele vem e fala para mim, eu posso, eu falei, você pode, você tem potencial, né? Acredite nisso. E a gente tem tido, né, muitos que estão conseguindo, que começam a ressignificar isso, voltar a entender, né, o que é o potencial dele, o que ele pode. Outros casos também de retomar o vínculo familiar. A gente sempre fala que nós não podemos julgar os familiares ou o vínculo socioafetivo, que nem sempre, você não pode considerar familiar só o pai, a mãe ou a avó ou uma consanguinidade. Você tem que entender que às vezes um companheiro, né, é considerado, ele que vai trazer isso para a gente. Muitos conseguem permitir que a gente se aproxime desse familiar devagarzinho e vá sensibilizando essa aproximação. Outros ainda não permitem, não estão preparados e a gente não julga nem a família e nem, né, o morador. A gente deixa que isso aconteça no tempo dele e isso faz toda a diferença. Por quê? Porque é uma rede de proteção para ele também, é uma rede de apoio. Né? Seja uma companheira, seja uma avó, seja um amigo, e isso faz toda a diferença, mas é um trabalho ali de muita paciência e de, acima de tudo, muito amor. E a gente fala que o amor, ele não é pejorativo, né? O amor, ele consegue ter a explicação, ele consegue ter a firmeza nos momentos sérios, né? Ele consegue ter aquele puxãozinho de orelha com carinho e consegue também acolher, eu tive uma recaída, quando tem um caso de uso de substâncias, né? É uma recaída, você vai se levantar e você vai continuar. E isso é maravilhoso, eu acho assim que eu sou agraciada por trabalhar com isso, por trabalhar transformando vidas humanas, eu e toda uma equipe, porque a gente não faz esse trabalho sozinho, né? Cada dia que eu chego nesse abrigo para trabalhar, eu me emociono quando a gente vê um passinho que foi dado por um deles. Para um conseguir tirar um cartão bilhete único, exige muito esforço e um desenvolvimento de autonomia que ele tem que aprender isso. Para outro já é algo mais fácil, então cada um está num nível de autonomia. E nós temos uma equipe de monitores que ali, né, na ambiência, está ali sentando, conversando, falando, não, olha, você vai pegar essa linha de ônibus, você vai lá, não tenha medo, você consegue tirar esse documento. Nós temos a equipe técnica, né, quando precisa de um atendimento mais assim aprofundado, mais até sigiloso, porque às vezes ele quer se abrir, né, ali com a psicóloga do abrigo, e eu mesmo ali junto com eles, num refeitório, conversando. Isso é de uma grandeza, né, e eu estou falando assim, grandeza que vem desde as pequenas coisas, né, quando a gente tem um agora que a mãe está indo visitá-lo, né, lá no abrigo, e fazia muito tempo que ela não ia. E o olho dele, né, quando viu a mãe ali na porta do abrigo e a gente falou, entra senhora, né, e tomar um cafezinho, ele que estava já com o início de depressão, que eles também são atendidos por parceiros de saúde, né, ele começou a sair do quarto, né, a se mobilizar mais, a tomar o cafezinho dele, que ele gosta. Então, isso é importante também trazer, que nós temos toda uma equipe na unidade e que todos ali têm uma função específica, mas o conjunto, né, levando esse processo educativo, uma palavra de incentivo, às vezes, né, uma orientação, né, seja com medicação, seja com o medo que ele apresente. E para fora dessa unidade nós também temos uma rede de apoio,
né? Porque como nós somos uma casa, né, que é da assistência social, não é uma casa da saúde, né, nós orientamos com a nossa equipe como dar a medicação, mas a receita vem dos parceiros de saúde. E tudo isso você junta num projeto de vida que é o desenvolvimento da saúde, o retornar ao estudo, o vínculo familiar, né, o conseguir retornar ao mercado de trabalho e tudo no tempo dele. Né, tudo no tempo dele. Nós não podemos colocar as nossas expectativas em cima deles, né, embora nós temos, né, a gente torce muito por eles. A gente às vezes quer que seja no nosso tempo e não é no nosso tempo, né, é no tempo deles, porque a história de vida é muito particular, é muito singular, é de cada um. E o que eu tenho visto, né, nesses 8 anos, são 8 anos que eu vou completar, né, na Caritas Arquidiocesana de Campinas, né, nessa unidade, que vale a pena e que deveriam ter mais casas, né? A Caritas tem aí 4 casas e que faz um trabalho incrível e que deveriam ter mais casas porque faz diferença, faz muita diferença na vida dessas pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade, né? E com tudo isso que eu estava trazendo, né, da gente vivenciar isso, né, na nossa rotina de trabalho e te digo mais, né, até no dia a dia, assim, a gente volta para casa, não é para levar isso para casa, mas a gente fica satisfeito. Mas o que eu posso te trazer é que é efetivo, nós temos resultados concretos, né? Nós temos isso quantificado, tanto, né, numa análise qualitativa quanto numa análise quantitativa. E isso é muito importante. Sempre que o morador, né, ele desenvolve esse projeto de vida e ele sai com autonomia, nós vamos, acompanhamos num pós-casa, nós continuamos esse acompanhamento, que a gente sabe que o momento que ele sai para o pós-casa é o momento mais delicado, né? E a gente faz esse acompanhamento até 6 meses, alguns um pouquinho mais. E o que a gente vê nisso, Hebe? Resultado. E nós temos isso, nós temos uma taxa aí de 70%, né, de efetividade. Isso é muito, né? Isso é muito. E os outros 30% não é que foi perdido, né? Nenhum ser humano é perdido. O que ele aproveitou ali, né, a semente ali do que ele vivenciou, vai germinar em outro momento. Né? E são pessoas que têm outras complexidades, a gente não compara projeto de vida, mas essa taxa de 70% são pessoas que retomaram o mercado de trabalho, pessoas que voltaram, né, para o vínculo familiar, pessoas que se ressignificaram, pessoas que o olhar que ela tem, a autoimagem dela mudou. Né? E isso não sou eu que estou trazendo, não é a equipe que está trazendo. Claro que a gente vê isso, a gente tem provas disso, né? Dizendo assim, a gente tem tudo documentado, mas eles trazem, eles fazem questão de retornar ao abrigo. A gente tem um caso, né, de um que saiu com autonomia e voltou com a fotinho do RG. Olha, agora eu tenho uma foto de RG apresentável, estou trabalhando, olha aqui o meu endereço, venha me visitar. Né? E isso é o que faz dar sentido, né? Porque ele acreditou nele, que quando ele consegue, né, o espacinho dele, a autonomia dele, não é só um teto, é a ressignificação, né? A gente tem tudo isso documentado, a gente tem os prontuários, a gente tem todos os levantamentos, a gente tem a visita deles, né, que muitos fazem questão de retornar, quando não é um desligamento para outra cidade, né, com autonomia, que às vezes acontece, vai e volta para a família, isso é muito importante. Eu estou há muito tempo na área social em Campinas, desde 2012, e eu vi algumas casas serem construídas, que foi com política pública, né? Com os fóruns de população de rua, com reuniões que os parceiros da rede de pessoas em situação de rua. E as casas que tem atualmente, né, 4 da Caritas e outras de outras instituições, fazem total diferença, né? O terceiro setor, se é que eu posso colocar dessa forma, e acredito que eu possa, né, as organizações da sociedade civil fazem diferença, né? Eu acredito que quando nós fazemos um trabalho, né, efetivo, você sabe que é tudo idôneo,
tudo que a gente constrói, né, o plano de trabalho, que a gente apresenta isso, que a gente vê isso ali na execução do projeto, isso que eu acabei de trazer, né, da nossa taxa de sucesso, né, para dentro dessas vidas humanas, e o quanto que a gente tem visto cada vez mais pessoas precisando, porque as casas estão lotadas, né? A gente, se tem uma vaga aberta, é muito difícil. Eu estou com uma vaga aberta agora, né? As outras casas estão todas ocupadas e ainda tem gente que vai para a lista de espera. Né? Tem muitas vezes que tem lista de espera. Então você imagina esse trabalho sendo feito com outras pessoas que já estão preparadas, que estão no momento certo de começarem, né, a reconstruir a vida, né? E eu acho que faz diferença sim, a sua pergunta, faria toda a diferença, até porque o Estado não consegue dar conta do grande número, né, que tem que ser apresentado, do aumento mesmo das pessoas em vulnerabilidade social, das pessoas em situação de rua. Né? Hoje nós temos público encaminhado dos abrigos de criança e adolescente também, porque quando vê que vai completar 18 anos, se ele não está preparado, né, se ele não desenvolver bem ainda a autonomia dele, né, é feito esse contato com o serviço de acolhimento adulto, no caso nós. Né? Nós temos também aqueles que vêm direto da situação de rua. Nós temos também casos que vêm encaminhados pelo CAPS, saúde mental, né? Já está ali medicado, tem a sua estabilidade, mas precisa desse suporte. Então faz muita diferença. E a gente sabe, né, que o trabalho ele é feito de uma forma olhando o todo do ser humano. Né? Ele pega todas as áreas da vida do ser humano. E quando a gente pensa nisso, o mundo hoje, né, como que está o mundo hoje? Né? Ele está no momento pós-pandemia, ele está no momento, né, de conflitos internos do ser humano. E essas casas, é como eu falei antes, não é só um teto, né? É um acolhimento. Quando eles chegam lá, eles conseguem colocar a cabecinha no travesseiro e pensar um pouco. Isso eu ouvi de um morador. Nossa, eu consegui respirar. Porque quando ele está em situação de rua, ele tem que estar em estado de alerta constante. E esse trabalho, eu acho que é uma valorização, porque divulga um trabalho muito importante, porque reflete, cada vez mais a gente tem precisado de pessoas que olhem para esse público, que é invisível ainda, que sofre preconceito ainda. Né? O que é o preconceito? É você conceituar antes de conhecer. Nós ainda temos isso, né? Quando a gente vai para as casas, que a gente vai fazer esse trabalho lá, a gente tem que fazer um trabalho de comunidade, a gente tem que fazer um trabalho com a vizinhança, porque o que não existe um conhecimento, eles têm medo. A partir do momento que eles passam a conhecer, né, o medo é ressignificado também. E eles entendem que ali estão seres humanos num momento diferente do nosso, mas são seres humanos igual a nós, só estão num momento diferente, precisando se reorganizar, lidando com questões, a gente sabe, tem questões de saúde clínica, saúde mental, dívidas, né? Outros, o projeto de vida não pode ser nada além de um benefício, justamente por ser uma saúde mental. Mas quem queria passar essa orientação se ele não tivesse alguém, né, para ajudar? Então, é junto com. E por que junto com? Porque nós não somos melhores do que ninguém, nós temos saberes diferentes. E é aí que eu falo que a gente aprende junto com eles.